E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Uma série de manchetes de jornais é vista, e embora variem um pouco em conteúdo, todas fazem basicamente a mesma pergunta: onde está Grindelwald? A implicação aqui é que o bruxo das trevas Grindelwald está à solta e o mundo mágico está em um estado de turbulência enquanto tentam descobrir onde ele está e quais são seus planos nefastos. O ano é 1926 em Nova York, e conhecemos o bruxo britânico chamado Newt Scamander, enquanto ele tenta imigrar para o país. O processo deveria ser fácil o suficiente, mas ele tem uma maleta com ele que parece ter algum tipo de monstro escondido dentro. Quando ele chega à imigração, o oficial quer dar uma olhada na maleta, mas Newt é sorrateiro e antes de entregá-la, aciona um interruptor que diz "engana trouxa", e para nossa surpresa a maleta se abre revelando seu conteúdo muito normal. Enquanto isso, em uma certa parte da cidade, vemos um homem de terno andando por um prédio destruído enquanto descreve para quem presumivelmente é um policial o que ele acha que aconteceu. Algo como uma massa escura que mergulhou lá embaixo, no subsolo. O cara parece maluco, mas uma coisa é certa: algo muito estranho aconteceu ali naquele prédio. Em seguida, um homem com um estilo elegante chamado Graves chega para inspecionar a cena. Porém, assim que chega, novamente acontece algo estranho ali. As paredes começam a rachar e algo se movimenta agressivamente por baixo, indo para uma outra direção, deixando um rasgo enorme na rua. Enquanto isso, Newt anda tranquilamente pelas ruas de Nova York. Ele para onde há várias pessoas escutando uma mulher que fala sobre o mal que está causando destruição na cidade e desaparecendo sem deixar vestígios. Também chega ali um homem que acaba esbarrando na maleta de Newt. Seu nome é Jacob. Ele segue em frente enquanto Newt continua a ouvir a mulher. De repente, uma pessoa aleatória joga uma moeda para um mendigo, e a criatura que estava dentro da maleta de Newt começa a forçar sua saída. Enquanto a mulher continua a falar para a multidão afirmando que há bruxos entre eles, Newt nota sua criatura, que agora já fora da maleta, pega as moedas do morador de rua. A criatura parece ter uma atração incontrolável por moedas e, pegando algumas, corre ao perceber que Newt já lhe viu. Newt entra no banco e tenta encontrar seu animal estranho. O gerente, o vendo, se aproxima e desconfiadamente pergunta se pode ajudá-lo, mas Newt diz que só está aguardando. Ele se senta ao lado de Jacob, que aparenta estar muito ansioso, e puxa assunto com Newt. Enquanto eles conversam, uma mulher chamada Porpetina os observa de longe. Newt então vê sua criatura e sai às pressas para pegá-la de volta, não percebendo que deixou para trás um objeto parecido com um ovo brilhante. Jacob tenta chamá-lo, mas Newt está muito concentrado em recuperar seu monstrinho. Nesse momento, Jacob é chamado para ser atendido pelo bancário. Ele então guarda o ovo e segue para a sala de atendimento. Newt segue sua criatura, que fica entrando nas bolsas e maletas dos clientes dos bancos. Jacob foi tentar fazer um empréstimo para abrir uma padaria, mas por não ter algo como garantia para dar ao banco, tem seu pedido recusado. Enquanto isso, Newt ainda está tentando pegar de volta seu animal estranho, quando o vê num carrinho cheio de moedas com as quais a criatura vai enchendo algo que parece um bolso em sua barriga. Jacob está saindo da sala, chateado por a recusa que recebeu, quando nota o ovo vibrando e parecendo que vai eclodir. Ele vê Newt e chama sua atenção dizendo que o ovo estava chocando. Newt então tira uma varinha mágica e, apontando para Jacob, o traz bruscamente para si, sumindo em seguida em algo como um portal. Eles rapidamente aparecem em outro local ali do banco e veem que o ovo de fato está chocando, onde dele sai uma outra criatura. Enquanto guarda esse outro animal estranho em sua maleta, Newt vê o primeiro entrando no cofre do banco e então usa sua varinha para abrir a porta. Nesse momento, o bancário chega e aciona o alarme achando se tratar de um roubo. Mas Newt usa novamente seus poderes e o faz cair duro no chão. Ele consegue abrir a porta do cofre e pega sua criatura, tirando em seguida inúmeras moedas e várias coisas de valor de seu bolso na barriga. Nesse momento, a polícia chega e, antes de qualquer coisa, Newt se teletransporta novamente com Jacob para um local seguro. Jacob fica perplexo e não acreditando no que lhes aconteceu. Então Newt diz que infelizmente ele viu demais e que ficasse parado ali. Porém, antes que ele possa fazer qualquer coisa, Jacob o nocauteia e sai correndo. Nesse momento, enquanto Newt tenta ir embora, a mulher que vimos antes vem em sua direção e os fazem sumir, também indo parar em outro lugar mais discreto. Ela revela para ele que faz parte do The Medical Congress of the United States of America, ou mais conhecido por eles como Macusa. Ela implora para que ele confirme que apagou a memória do Nomade, que eles chamam quando querem se referir a quem não possui as habilidades de mágica. Newt não entende o que essa palavra quer dizer, pois essas mesmas pessoas ele conhece como os trouxas, mas logo revela que não. Com isso, Porpetina diz que terá que levá-lo, então some novamente com ele. Eles chegam a um prédio onde Porpetina fala para o guarda sobre a sessão que irão. Então é acionada uma passagem que leva para um lugar paralelo ao ambiente do prédio que estão. Essa é uma das centrais da Macusa, um lugar multidimensional com coisas e criaturas mágicas por toda parte.
Newt é levado até a sala da presidente da Macusa, chamada Serafina, onde podemos ver que entre eles Graves está também, deixando claro que ele também é um bruxo. Logo, Porpetina é mandada sair dali devido a ela ter sido retirada das funções que tinha antes e que ali só tratam de casos grandes. Indo para um outro local com Newt, Porpetina lhe faz algumas perguntas quando então Graves chega e pergunta o que estava acontecendo. Porpetina fala sobre o que aconteceu, sobre como Newt tem uma criatura mágica que havia deixado ela escapar no banco causando desordem. Graves pede para que abram a maleta para ele conferir tal criatura, mas quando abrem veem somente especiarias de padeiro e Graves logo perde o interesse. É revelado que Jacob foi quem ficou com a maleta de Newt e chegando em sua casa, estando ainda muito triste pela recusa do banco, de repente percebe movimentos e sons estranhos na maleta. Enquanto olha assustado aquilo, de repente a maleta se abre revelando várias criaturas estranhas e seu apartamento começa a ser destruído. Newt e Porpetina chegam ao local e veem ainda ao longe uma multidão de pessoas, alvoroçadas sem entender o que aconteceu. Newt corre e chega ao apartamento de Jacob e o encontra destruído. Então, usando sua magia, logo o reconstrói. Quando Porpetina chega, ele tenta amenizar a situação sobre a fuga de seus animais, mas as coisas saíram de controle. Porpetina impede que ele apague as memórias de Jacob, que estava ainda tonto no chão devido ter sido mordido por uma das criaturas de Newt. A criatura logo se revela ainda ali e Newt logo aprende, mas não sabe onde possa estar a outra que gosta de coisas brilhantes. Eles saem dali e vemos onde ela estava escondida. Nesse momento, uma outra criatura estranha, que pode ficar invisível, caminha livremente e causa uma certa bagunça nas ruas. Uma outra pode ser vista entrando no alto de uma casa e se transformando, ficando bem maior. Em uma emissora de jornais em Nova York, um jovem chamado Langdon está levando a mulher que Newt viu antes pregando contra bruxos em frente ao banco. Ela se chama Mary Lou, que está acompanhada de seus filhos adotivos. Entre eles está o mais velho chamado Credence. Langdon entra eufórico na sala de seu pai, Shaw, que é o dono do lugar, lhe dizendo que Mary Lou tem uma baita história para contar. Meio incrédulo sobre isso, Shaw então aceita escutar. Ele com seu outro filho mais velho chamado Henry escutam, mas descredibilizam totalmente. Em seguida manda que Langdon saia da sala com quem ele trouxe, o deixando irritado pois diz que sempre é assim. Antes que Mary Lou saia com seus filhos, Credence deixa cair um panfleto e Henry o chama para pegar de volta. Ele o humilha mandando jogar aquilo na mesma lixeira de onde saíram. Em seguida, Credence com sua família só se retiram calados. Nesse momento, Porpetina leva secretamente Newt e Jacob para seu apartamento. Lá eles conhecem a irmã dela chamada Queenie, que fica admirada devido Porpetina ter levado um nomade como Jacob para lá. Mas Porpetina explica que é porque ele estava doente devido à mordida da criatura de Newt. Queenie tem a habilidade de ler pensamentos e logo identifica todas as necessidades de Jacob, se prontificando em ajudá-lo. Jacob fica super impressionado enquanto Queenie prepara uma refeição para todos ali. Enquanto isso, vemos Credence nas ruas entregando panfletos quando ele percebe do outro lado Graves que o observava. Logo Credence o segue e os dois conversam num beco escuro. Credence aparentemente trabalha para Graves passando informações. Graves tem falado para Credence sobre suas visões e que precisa dele para encontrar uma criança não mais de 10 anos, que tem grandes poderes e que tinha uma relação próxima com a mãe de Credence. Depois do jantar, Newt e Jacob vão para um quarto dormirem. Porpetina deixa uma bebida quente para os dois e depois de sair, Newt pega sua maleta, abre e entra nela literalmente. Ele chama Jacob também, que logo entra e vai parar em um outro lugar. Newt prepara um medicamento e o coloca sobre a ferida de Jacob para amenizar os efeitos da mordida que levou. Em seguida, eles dois passam por uma porta que leva para uma outra dimensão e lá Newt se encontra com uma criatura alada semelhante a uma gigante águia. Newt fica aliviado por saber que ela está ali e não escapou como os outros, pois seria muito problemático. Newt revela que a criatura, pelo qual ele chama de Frank, é a verdadeira razão pela qual estava ali nos Estados Unidos, pois precisava libertá-lo em seu local de origem, que é o Arizona, depois de tê-lo encontrado acorrentado no Egito sendo contrabandeado. Logo Newt mostra outras diversas criaturas ali naquele lugar multidimensional onde cada lado possui suas próprias paisagens. Enquanto Jacob ajuda Newt na assistência para aquelas criaturas, ele vê algo estranho, algo que parece uma nuvem negra e vai se aproximando para ver de perto. Mas logo Newt o manda se afastar, deixando claro que aquilo é algo perigoso. Newt diz que precisa se apressar e pegar de volta as criaturas que escaparam e estão correndo perigo do lado de fora, pois estavam entre milhões das criaturas mais perversas do planeta, se referindo aos humanos. Newt então pede a ajuda de Jacob para encontrar essas criaturas na cidade, pois ele conhece bem o lugar, em troca de não deixarem que ele tenha suas memórias apagadas sobre aquilo tudo. Já na cidade, eles dois vão caminhando pelas ruas quando Newt nota algumas pistas do que pode ter sido deixado pela criatura que gosta de coisas brilhantes. E logo Newt o encontra tentando não ser visto fingindo ser uma estátua dentro de uma loja de joias. Depois de praticamente destruir a loja,
Newt enfim consegue pegar a criatura, mas logo a polícia chega, mandando-os colocar as mãos para o alto. No entanto, Newt consegue fugir com Jacob devido a uma distração incomum para os policiais. Um leão que surge ali perto que impressiona até Newt, deixando claro que aquilo não foi responsabilidade dele. Logo eles somem e vão parar no Central Park de Nova York. Nesse mesmo momento, Quinn com Porpetina descobrem que seus hóspedes não estão mais ali e vão atrás de encontrá-los. Depois de recuperar mais uma criatura estranha, Newt e Jacob seguem para encontrar a última que ainda falta. Porpetina os encontrou e quando eles entram na maleta novamente, ela os tranca lá dentro. Ela vai levando a maleta pelas ruas da cidade quando de repente uma súbita falta de energia acontece. Logo essa queda de energia chega também no evento onde Shaw com seus filhos estão. E enquanto Henry está discursando no microfone, tudo fica escuro. Mas é aí que algo sobrenatural acontece. Uma força invisível invade a sala, causando alvoroço entre as pessoas e, por fim, ergue violentamente Henry no ar. Depois o larga já sem vida no chão. Logo em seguida, rasga completamente o banner com a foto dele. Seu pai olha para seu filho morto incrédulo sobre o que acabou de acontecer. Uma reunião de emergência entre todos os que controlam magia é feita na Macusa, dirigida pela presidente Serafina. Porpetina chega nesse momento para entregar a maleta de Newt e avisar sobre toda a desordem que a irresponsabilidade dele causou com suas criaturas se soltando. Serafina então manda que ela mostre onde Newt está. Ela põe a maleta no centro da sala e logo Newt com Jacob saem. Uma mulher chamada Madan, que estava entre os outros bruxos, pergunta a Newt qual de suas criaturas foi a responsável pela morte de Henry Shaw. Mas vendo o estado em que o homem ficou, afirma que nenhuma criatura faria aquilo, dizendo que pelas marcas nele só poderia ter sido um Obscurus, deixando todos perplexos. Serafina, no entanto, diz que Newt está indo longe demais, afirmando que Obscuriais não existem naquele país. Logo Serafina ordena a Graves que prendam os três tirando a varinha de Newt. Mas antes de ser levado, ele implora pelas criaturas, afirmando que elas não são perigosas e que não as machucassem. Na cela, Newt explica para Jacob o que é um Obscurus, dizendo que não são muitos, mas que ainda existem. Ele explica que antes dos bruxos viverem como clandestinos e ainda eram caçados pelos trouxas, jovens bruxos e bruxas às vezes tentavam reprimir seus poderes para evitarem a perseguição. Ao invés de aprenderem a dominar e canalizar esses poderes, eles desenvolveram o que foi chamado de Obscurus. Porpetina completa dizendo que eles são uma força escura, instável e incontrolável, que explode, ataca e desaparece. Eles dizem que esses Obscuriais não vivem mais do que 10 anos, e Newt afirma ter conhecido um há 3 meses atrás na África, mas que morreu com apenas 8 anos. Mais tarde, numa sala de interrogatório, Graves questiona Newt sobre algumas coisas, entre elas a massa escura que Newt mantinha guardada em sua maleta. Newt se justifica para Porpetina dizendo que tinha retirado aquilo da garota após ter morrido na África. Mas então Graves deixa escapar que algo como aquilo poderia ser útil para algo, e Newt o questiona em que aquilo poderia ser útil, pois era somente um mal. Graves, porém, não responde tal pergunta, mas como resposta acusa Newt de ter causado desordem e posto o mundo mágico em perigo. Newt tenta falar que tal criatura ali aprisionada não pode machucar ninguém naquele estado. Contudo, Graves diz que Newt receberá sentença de morte, assim como Porpetina. Os dois serão levados, e a irmã de Porpetina, ligada com os pensamentos dela, sentindo o que ela sente, deixa o que está fazendo e vai para encontrar com sua irmã. Eles são levados para uma sala branca onde tem uma piscina contendo um líquido escuro e uma cadeira flutuante sobre ela. A médica responsável pelo procedimento suga um pensamento feliz de Tina e a faz enxergar o pensamento feliz, para que ela por si só entre e vá para a morte. Quinn, vendo Jacob sendo levado para ser obliviado, se aproxima do segurança bruxo e pede para fazer isso, o ameaçando contar sobre o duplo caso que ele tem para sua paquera. Ela então o convence e leva Jacob, o dizendo que precisa da ajuda dele para resgatar sua irmã. Na sala branca, Tina está na cadeira sendo levada até ao encontro do líquido escuro, e quando Newt ia ser o próximo, ele com a ajuda de seu pequeno animal que abre as correntes, Newt reage e luta, usando um outro animal com eles escondido. Usa-o contra os que ali estão e em seguida os derrota. O líquido é mágico e tudo que toca nele é rapidamente consumido. Tina desperta do transe que estava e percebe que corre grande perigo. Newt pede para que ela pule em sua direção, onde seu animal voador a ajudará a escapar dali. O líquido está se erguendo para consumir Tina, mas felizmente ela pula e consegue ser salva antes do pior acontecer. Enquanto isso, os outros dois recuperam a maleta de Newt e saem despercebidos, e Newt vai escapando dos guardas com a ajuda de seu animal, um rapinomônio. Em seguida, eles se encontram com seus amigos e Quinn pede para entrarem na maleta para que ela os leve embora. Em outro lugar, Graves encontra-se com Credence, perguntando se ele já havia encontrado a criança que buscava, mas assustado ele conta que não. Graves coloca um colar nele e diz que quando encontrar, toque no medalhão que rapidamente ele aparecerá. O grupo de Newt está no alto de um prédio e Porpetina afirma que precisam recuperar todos os animais de Newt.
e ele conta que vai ser bem difícil por se tratar de um semi-inviso, uma criatura invisível. Porpetina fala sobre um informante dela que pode os ajudar. O grupo chega a uma esquina e as duas trocam de roupas para ficarem elegantes e não levantarem suspeitas. Em seguida eles entram. Lá eles se encontram com Gnarlak, um elfo. Ele conhece Newt e o que ele possui, mas fala que o prêmio pela captura dele é grande. Então para ajudá-los ele precisa de algo de valor em troca. Newt vai oferecendo algumas coisas, mas quando Gnarlak vê a criatura preferida de Newt, chamada de Picket, tipo uma espécie de muda de planta que abre portas, isso o interessa. Newt, não tendo outra escolha, entrega sua criatura a Gnarlak. De repente são alertados que Makusa está chegando e Gnarlak revela que os traiu. Rapidamente eles se juntam e saem do local, mas com Newt levando Picket consigo. Na casa de Mary Lou, Credence encontra uma varinha mágica abaixo da cama de sua irmã adotiva Modestia. Ela chega e diz que era apenas um brinquedo. Mary entra no quarto e toma deles, em seguida a quebra. Ela manda Credence lhe entregar o cinto para bater nele novamente e ele clama para sua mãe não fazer isso, mas Mary diz que não é mãe dele. De repente o cinto é puxado de sua mão de forma mágica e algo não permite que ela o pegue, e quando ela levanta, um obscurial a mata na mesma hora. Nas ruas da cidade, Newt e os demais param em uma loja e percebem algo invisível roubando as bolsas. Eles entram e observam de perto o semi-inviso, uma criatura parecida com um macaco. Contudo, ao os verem, não se esforça para fugir, pois está cuidando de uma criatura ainda maior, um Okamis, uma criatura enorme, com a cabeça de um pássaro e corpo de serpente com asas. Newt explica que ela se expande para ocupar o espaço ao seu redor, mas pode ficar pequena para também ocupar os lugares menores. Um pequeno barulho atormenta o grande animal e, para acalmá-la, Newt manda eles pegarem um inseto e colocarem em uma jarra. Jacob pega um inseto e atrai a atenção da criatura. Ele joga para Porpetina, que tem um jarro, então o animal atraído se joga para dentro do jarro, ficando extremamente pequeno. Newt fala que todas as criaturas estão em segurança agora e em seguida o vemos dentro da maleta mágica. Um momento depois, enquanto conversavam, a gigante águia fica agitada e mostra a Newt que o perigo se aproxima, pois ele sente tal situação. Vemos Graves chegando à casa de Mary e, vendo toda a situação, vai até Credence, que está assustado. Já a irmã dele não está ali, e sabendo de algo, Graves fala que precisam encontrá-la imediatamente, dizendo que ela corre grande perigo. Credence leva Graves até uma antiga moradia de Modestia, contudo é um local abandonado. Achando Credence sem mais utilidade, Graves o dispensa, mesmo havendo prometido o ensinar magia, pois ele tinha ancestrais bruxos. Graves vasculha os quartos e encontra a irmã de Credence assustada no canto escondida. De repente o prédio começa a tremer e as paredes se abrem até onde Credence está, mostrando que ele fez isso e que possui poderes mágicos de um obscuros. Graves, descobrindo isso, logo tenta se desculpar, pedindo para que Credence controlasse a criatura dentro de si. Mas Credence, completamente decepcionado com Graves, deixa o ser dominar o seu corpo novamente. Uma poderosa energia maciça de pura destruição. Do alto de um prédio, Newt e os outros veem aquilo, e ele diz que irá até a criatura, logo Porpetina o segue. Graves se aproxima do Obscurial e fala que ele pode ajudá-lo, contudo o ser não se importa com isso. Porpetina se aproxima e pede para Newt salvar o garoto. Então parte para confrontar Graves com seu poder, contudo ela não é poderosa o suficiente para combatê-lo. No escritório de Serafina, ela, sabendo do ocorrido, envia alguns bruxos para conter a criatura para que não sejam expostos. Newt se aproxima de Credence e oferece ajuda, mas ele não aceita. Ao invés disso, ele continua a destruição e vai para a estação de trem da prefeitura. Newt entra e o encontra tomando todo o lugar na forma do Obscurial. Enquanto isso, os bruxos cercam o local com um campo mágico, e por pouco Porpetina consegue entrar. Newt tenta conversar com Credence e o faz voltar a ser humano. Contudo, Graves chega e ataca Newt. A população nomade se aproxima e, vendo aquilo, o Sr. Shaw, como dono do jornal, mostrará ao mundo quem são os bruxos. Enquanto isso, Graves ataca ferozmente Newt com sua varinha na linha do trem, usando raios contra ele. Credence novamente perde o controle e ataca tudo à sua volta. Então Graves e Newt se esquivam dos ataques, pois um único golpe pode os matar. Descontroladamente, a criatura destrói tudo à sua volta e parte para cima dos dois encurralados, mas felizmente Porpetina chega e o pede para parar. Credence, a conhecendo, se acalma e a escuta, mas os bruxos chegam e, não vendo a situação controlada, começam a atirar sem misericórdia contra o jovem Credence, e isso o destrói. Graves questiona as ações da presidente e diz que eles vivem escondidos para que os de cima não os descubram. Contudo, para ele aquilo não é o seu desejo, então se desfaz da Makusa. A presidente o bloqueia e o manda prendê-lo, mas ele se recusa e parte para enfrentá-los, e com seu extremo poder iria dar muito trabalho para eles. Contudo, Newt o surpreende pelas costas, acorrentando suas mãos e braços, tomando sua varinha. Em seguida usa o feitiço de revelação e mostra quem ele realmente é, o temido e mais procurado bruxo, Grindelwald.
Ele, porém, os afronta dizendo que eles não podem segurá-lo por muito tempo. Após o acontecido, Newt vê uma parte viva do Obscurial, mas não alerta aos outros e o deixa ir embora. A presidente se desculpa com Newt e lamenta por não poderem obliviar a cidade inteira. Contudo, Newt fala que tem uma ideia. Sua grande águia surge da maleta e ali Newt se despede de seu velho amigo. Ele lhe entrega uma porção e a grande águia voa para o céu, criando uma tempestade fazendo chover com a porção em toda a chuva. Aquilo faz os Nomadi esquecerem do que viram e voltam às suas vidas normais, enquanto os bruxos reconstroem a cidade destruída e desfazem as notícias verdadeiras, criando outra no lugar, apagando qualquer rastro dos verdadeiros acontecimentos. De volta ao grupo, a presidente ordena que Jacob seja também oblivido, sem exceções. Então Queen o leva para a chuva e se despede dele, o homem pela qual ela se apaixonou. Newt e Porpetina também ficam tristes por terem que ficar sem seu amigo. E em seguida, na chuva, ele começa a esquecer de tudo o que viveu com eles e se perguntando o que estava fazendo ali. Nos dias seguintes, Jacob está indo para seu emprego junto a muitos outros. De repente, um homem se choca com ele e vai embora. Jacob pega sua maleta de volta e percebe que ela está mais pesada e, ao abrir, encontra muitas cascas de ovos de Okami, que são feitas de prata pura, e isso o ajudará com a construção da padaria que ele tanto queria. Já Newt se despede de Porpetina no porto, feliz pelos momentos felizes que tiveram e o laço de amizade que firmaram, prometendo que se verão em breve novamente. De volta à rotina da cidade, um tempo depois, a padaria de Jacob faz sucesso, e muitas pessoas vão comprar pães com formatos dos animais de Newt. O filme então termina com Queen entrando na padaria e se aproxima de Jacob, abrindo o sorriso e mostrando interesse nele.